O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um breve instante, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes no santuário do Morro da Conceição, também queridos ouvintes da Rádio Olinda. Nós estamos nesses dias de festa, hoje 7º dia deste novenário em preparação para a festa de Nossa Senhora da Conceição, e com muita alegria estamos escutando todos esses dias mensagens de esperança, neste ano em que a Santa Igreja em todo o mundo celebra este jubileu da encarnação do Verbo, nesses 2025 anos da nossa salvação. E nós escutamos no Evangelho, proclamado agora há pouco, o momento da salvação, a hora de Jesus. No Evangelho de João, conforme o Evangelho vai se avançando um momento chamada a hora. O discípulo amado neste Evangelho, a todo momento recordava, na narração dos diferentes fatos, que a hora de Jesus ainda não tinha chegado. Lá nas bodas de Caná, no capítulo 2 de João, quando a sua mãe pede a Jesus que ele transformasse a água em vinho, naquela festa, naquelas bodas, a resposta de Jesus havia sido: mulher, por que dizes isto a mim? A minha hora ainda não chegou. E o Evangelho de João vão passando os capítulos, e este Evangelho que nós acabamos de escutar é o Evangelho da hora de Jesus. Essa era a hora. No Evangelho de João, a cruz era a hora. A cruz era o momento da salvação. E nós estamos escutando aqui das últimas palavras que Jesus falou na cruz. Depois disso, depois desse Evangelho, nós não escutamos essa parte, aí sim Jesus diz: agora tudo está consumado. Nós escutamos neste Evangelho o testamento que o Senhor nos dá. O testamento, em primeiro lugar, da igreja. A igreja nascia naquele momento, na figura do discípulo amado que recebia a mãe de Jesus. E nós estamos escutando neste nascimento da igreja a mulher que dá a luz a esta igreja nascente. Ela que havia dado a luz a Cristo em Belém, neste momento também dava a luz à igreja nascente. Maria, a mãe de Jesus, ao pé da cruz, no momento especial preparado por Cristo da sua hora. Nós estamos refletindo ao longo deste ano todo o tema da esperança, essa esperança que não decepciona, essa esperança que não nos defrauda, essa esperança que não falha, a esperança que vem de Deus. Mas nós escutamos neste momento deste Evangelho que a hora de Jesus
Era uma hora que quebrou toda a expectativa que os seus discípulos tinham. Uma hora de grande esperança, mas uma hora em que toda a expectativa se quebrou. Porque expectativa é uma coisa, esperança é outra. E às vezes nós católicos confundimos as coisas. Achamos que ter esperança é ter expectativas com relação a Deus. E se a gente acha isso, meu povo, a gente está fadado ao fracasso e está fadado também ao desespero, à desesperança, à falta de esperança. Se nós achamos que esperança e expectativas são a mesma coisa, a gente vai dar com a cara no chão. Essa é a verdade. Os discípulos, ao longo da vida de Jesus, foram gerando muitas expectativas com relação a Ele. Ele que diz que é o Salvador, Ele que diz que é o Filho de Deus, Ele que nós queremos proclamar como Rei de Israel. E as pessoas achavam que Jesus faria proezas grandes, maiores do que Ele tinha feito nas curas e nas expulsões dos demônios. Achavam que Ele seria um Messias político, que ia libertar o povo de toda a opressão que eles recebiam. Achava que Ele ia libertar o povo economicamente também com relação ao Império Romano. E neste momento da cruz, na hora de Jesus, na hora da salvação, na hora da esperança, toda a expectativa com relação a Jesus foi quebrada. Nenhuma expectativa ficou de pé. Tanto é assim que quase todos debandaram. E ficaram estes poucos aqui, ficaram tão poucos que dava para contar nos dedos de uma mão. O evangelista ainda fez questão de citar o nome. Ficaram as 3 Marias, a mãe de Jesus, Maria de Cleofas e Maria Madalena, e ficou o discípulo amado. Todo mundo foi para outro lugar, porque estavam com medo, sim, mas sobretudo porque a esperança deles não era forte o suficiente. Tinham expectativas, mas não tinham esperança. E assim funciona com a gente, né? Quando a gente vai criando expectativas com as pessoas, com a vida, com as coisas e até com Deus, e essa expectativa não se cumpre, o nosso mundo cai, o nosso chão se perde. Eu tenho fé que Deus vai me dar tal coisa, e Deus não me dá. E onde está esse Deus que eu tinha fé que ia me dar essa coisa? Deus está ali, no mesmo lugar de sempre. A tua expectativa não foi cumprida, mas Deus está ali, porque essa expectativa era tua e não dele. Ter esperança é o oposto praticamente de ter expectativa, porque a expectativa é, eu acredito em Deus e acredito que Ele vai me dar tal graça. A minha esperança está colocada em quem? Em Deus ou naquela graça? Na graça, né? Nós queremos alcançar aquela graça, aquele favor de Deus. E se Deus não me dá, parece que a nossa fé se perde, parece que Deus já não é mais todo-poderoso. O que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu pequei? Eu que sou tão bom não consegui isso, e aquele fulano que é tão mal conseguiu. Pensamentos assim começam a invadir a nossa cabeça, porque a gente estava cheio de expectativa, mas não tinha nenhuma esperança. Ter esperança é acreditar que aquilo que acontecer na minha vida, seja o que for, faz parte de um plano de Deus, e por mais que eu não entenda, por mais que doa, por mais que eu sofra, por mais que eu possa sentir ou pensar qualquer outra coisa, eu sei que Deus vai tirar algo bom para mim. Eu posso estar no fundo do poço, e eu sei que Deus vai agir em meu favor. Se não agora, na vida eterna. Talvez a nossa vida
no final das contas, no balanço que nós podemos fazer no final da nossa vida, pode ter sido repleta de sofrimento, repleta de incompreensão. A minha recompensa não veio agora, a minha recompensa vai vir depois. E o que me garante isso? O que me garante é a esperança, colocada em quem? Em Deus, não nas minhas expectativas, na ação dEle, não naquilo que eu achava que deveria acontecer, no poder dEle, não no meu pouco poder, na pessoa dEle, não em mim e nas pessoas que estão ao meu redor, é nele. Deus é a nossa esperança. E aqui, Maria, a nossa querida Mãe Imaculada, aos pés da cruz, é o modelo, é o exemplo da esperança. A gente sabe disso, a gente já escutou isso em 1001 homilias, já rezamos sobre isso nas nossas meditações quando a gente pega o Evangelho. Toda sexta-feira santa temos oportunidade de escutar esse Evangelho, ou algum Evangelho da Paixão, e entender que Maria naquele momento não tinha nenhuma resposta na mão dela. Maria naquele momento só tinha dor. Maria naquele momento estava vivendo o momento mais difícil da sua vida, o momento mais incompreensível, o momento mais doloroso, mas ela estava, e isso o evangelista faz questão de falar, de pé. Ela estava de pé. Quando nós falamos que nós estamos de pé no sentido figurado, significa que nós estamos fortalecidos, na verdade, significa que nós não nos deixamos abater, significa que o nosso ânimo não cai, significa que a nossa esperança está lá no alto. Maria, neste Evangelho, mais do que em qualquer momento da sua vida, foi a mãe da esperança. E talvez ela não sabia o que ia acontecer no domingo seguinte. Talvez ela não sabia da alegria que ela ia sentir dali 2 dias, mas ela estava de pé. E ela é entregue ao discípulo amado como sua herança, como seu testamento, como o testamento do Senhor, como a sua mãe. E a ela é entregue um novo filho. Não só o discípulo amado, mas toda a igreja. Todos nós estávamos ali sendo entregues a ela como seus filhos e filhas. E olha só o detalhe do discípulo amado. Daquela hora em diante, a hora da salvação, a hora da esperança, daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. O discípulo a levou para a sua vida, levou a nossa mãe para tudo aquilo que era dele. Essa é a tradição mais literal do Evangelho. Levou-a para as suas coisas, para as coisas que eram dele, para as coisas próprias do discípulo, para tudo aquilo que ele vivia. A mãe de Deus foi acolhida naquele momento como a mãe da esperança. Que bonito este refrão do Salmo que nós escutamos. Eu vou voltar a ler. A esperança de que deste prova jamais deixará o coração de todos, que hão de lembrar-se do poder do Senhor para sempre. Vou reler, presta atenção. A esperança de que deste prova, Deus nos dá provas que nós podemos esperar, né? Nos dá provas que nós podemos ter esperança nele. A esperança de que deste prova jamais deixará o coração de todos que hão de lembrar-se do poder do Senhor para sempre. Nós olhamos para a cruz e aquilo que naquele momento foram quebras de expectativa, aquilo que naquele momento da crucificação do Senhor foram motivos para as pessoas deixarem de ter esperança, é para nós o motivo da esperança. Olha para a cruz, ela é a lembrança de que nós podemos ter esperança. Ela é a lembrança de que Deus faz tudo, absolutamente tudo, para que você receba
a sua salvação. E Maria, ao pé da cruz, nos lembra isso, olhando para o seu Filho crucificado, de pé, cheia de esperança na ação de Deus. Que ela, aqui no alto deste morro, possa interceder por todos nós e nos ajudar a sempre termos mais e mais esperança no Senhor e na sua ação.